Hello, meu nome é Isabel. Eu quero fazer outro vídeo aqui explicando para vocês, brasileiros e quem fala português em volta do mundo, nunca venha para esses Estados Unidos. Esses Estados Unidos é um próprio inferno. O sistema de saúde aqui é puro dinheiro, não existe nada grátis. Eu sou cidadania porque casei com esse americano que é um terrorista, do lado do Trump, que são os brancos terroristas. E o convênio dele abusa de mim porque eu sou dependente dele. E não existe um hospital grátis, não existe uma clínica grátis, não existe nada barato para fazer uma consulta aqui para, se você necessita pagar é de 1.800, 1.500, 1.000. 800, o mais barato é 400. Existe muitas propagandas, é um comércio violento da saúde aqui, do sistema de saúde. Para que vir para esse país, gente? Eu estou aqui porque cometi um erro muito sério de ter casado com um americano e não sabia que a América era um país satânico, completamente terrorista por poder e dinheiro, recursos. E vocês não sabem, o Brasil está sendo destruído pelos Estados Unidos e a Europa, aqueles terroristas americanos, europeus e os terroristas americanos, começando com o da direita, os presidentes, o Trump é o centro. Bush, Trump, Obama da esquerda, esse Obama, Biden, tudo é igual. Eu estou sendo abusada pelo medical, pelo convênio medicar não, pelo convênio desse marido que tenho aqui sem poder deixar meus filhos, tenho que ficar aqui pelos meus filhos, não por ele, porque por ele já tinha ido embora para o Brasil. Gente, é um absurdo. Não venha para esses Estados Unidos, é um próprio inferno. Nada aqui é grátis, nada. Não existe hospital, tem 5 anos que eu estou tentando conseguir um medical para pagar pouquinho, ou então o Medicare. Não penso nem em convênio, porque um convênio aqui é muito caro. Você tem que trabalhar a vida toda para conseguir um convênio, eu tenho que pagar muito. E não consigo, porque eu não me qualifico por causa do salário dele, que é um pouco alto, e ele também não me dá as informações. Já apliquei muitos medical, de baixa renda, mas faz 5 anos estou tentando e não consigo. Eu pago do meu bolso para ir ver o doutor, porque o convênio dele me maltratou todos os ossos, quase me matou, entendeu? Eles aqui tem um tal de tudo é câncer, porque o câncer, se você tiver um câncer aqui nos Estados Unidos, uma quima em 2 meses é pago 25 mil dólares. Uma vez eles mentiram que eu tinha câncer nos meus ossos e eu não tenho. E quase me mataram com uma quimioterapia. Mas eu vi que eles estavam mentindo, porque não me explicaram nada. Eu perguntei qual era o estágio, disse que não tinha, e tinha. Eu comecei a ler, que eu leio muito, sobre tudo, né? Saúde. E eles me enganaram e estavam me dando a quimioterapia, e a quimioterapia mata o povo, porque além de não sarar aquela célula, para quem tem câncer, que eu não tenho, além daquela célula que está crescendo desesperada, que a célula do câncer é uma célula que cresce desesperada. Se os doutores americanos, que são cientistas europeus, buscassem uma medicina para controlar aquela célula incontrolável, teria cura para os cânceres. O problema é que eles não buscam, eles buscam a medicina que eles possam continuar vendendo para fazer dinheiro e tendo consultas. Quando você fica doente, você vai ver o doutor, vai ver o doutor, vai ver o doutor. Eu vi isso. E porque eu creio em Deus,
E orei, aí Deus falou: para com isso, vão te matar em 2 meses, porque matam o povo com quimioterapia. E eu parei e melhorei. Mas aí, quando eu tinha, por exemplo, eu caí, caminhando com meu cachorrinho, caí, né, minha cachorrona, eu fui ver o doutor, eles ficaram com raiva de mim porque eu parei aqui, me botaram uma injeção no meu joelho, quando eu disse que eu não queria a injeção. E 2 horas depois disso, eu não pude me levantar com a dor nas cadeiras, nas pernas, nas coxas, no joelho, nos pés até hoje. A fraqueza, não posso correr mais. E não posso caminhar mais de 12 minutos que me dói e a fraqueza nas pernas. Aí, cada vez que eu comecei a ir lá e eles ficam mentindo, mentindo. Eu fui no outro doutor, me falaram que era outra coisa, mas eu não. Uns têm medo de falar a verdade porque o convênio é liderado pelo o governo. E se um doutor particular for contra o convênio, eles perdem na licença, porque o doutor, os convênios é governado os políticos, pelos presidentes, né? Pelo sistema. É um negócio assim, gente, é um absurdo. E eles estão acabando com o Brasil. Os Estados Unidos, os políticos da direita, da esquerda e os americanos ricos, milionário, rico, cientista, os investidores de petróleo, esses caras lá em cima, estão atacando o Brasil. Roraima é controlada pelos Estados Unidos, Rondônia, Amazônia, Acre, e todos os estados do Nordeste. E o São Paulo agora está sendo atacado. Os da esquerda estão recebendo dinheiro de grupos americanos que o governo está envolvido, calado, mas tudo que a América faz para destruir o mundo por poder e dinheiro é calado. Ninguém fica sabendo. Eu comecei a entender aqui, porque eu comecei quando eu era criança. Eu sentava com a minha família naquele jornal nacional e nos outros meios de comunicação, a gente escutava direto que os Estados Unidos atacou aquela nação por petróleo, prendeu aquele presidente por petróleo, prendeu a Dilma porque a Dilma estava com problema e atacou a Petrobras. Não, isso não foi quando eu era criança, que eu tenho 60 anos agora, e eu estou aqui nos Estados Unidos desde os 30 anos, que eu casei com esse americano no sul da Coreia, que eu era missionário, fui missionário lá, né? Ainda sou, mas agora sou aqui, e também às vezes vou para Israel. E aí, eles atacam o Brasil diário, a Amazônia, desde que a América existe. A América tem 200 anos de existência e o Brasil tem 500. Desde que a América existe, a América tem atacado os governos brasileiros, desculpa, os governos brasileiros para controlar a Amazônia, porque a Amazônia tem muitos recursos naturais. E agora a Amazônia, as tribos na Amazônia, na Roraima, em todos os estados do Brasil, quase todos estão cheios de tribos. Tem tribos dos índios e eu não sabia. O problema é que os brasileiros creem muito nos Estados Unidos, como todos os outros países, e não vê que os Estados Unidos usa essa falsa para atacar o Brasil, que é um número 5 país maior do mundo com maiores recursos. Número 5. E o número 7 na melhor economia do mundo, mas o Brasil tem passado fome porque os Estados Unidos e os países europeus aliados, como primeiro a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda e vai, todos, 30 e tantos países lá. Só quem não se envolve é Portugal, porque Portugal é uma gente boa. Eu descobri isso aqui. E aí, o que aconteceu? Eles estão tomando o Brasil escondido, gente. Tem muitos grupos, como Jazz Brasil é um grupo de americano, que o governo sabe de tudo isso, da direita e da esquerda, e foi por isso que Deus não deixou aquele Trump terrorista ganhar. Aquilo ali é um terrorista. Bush atacou o Lula, e o Lula se irritou, gente. O Lula é da esquerda, eu entendo.
Mas eles irritavam os presidentes, irritou o da Venezuela que tinha problema, e a pessoa perde o controle, gente. Irritou o Lula, irritou a Dilma, tirou a Dilma e atacaram a Petrobras, o Obama. O Bush era na época do Lula, foi atacar o Brasil, atacou, querendo dominar. Eles querem dominar o Brasil. Esse é o plano da América, do governo americano. E começa com os da direita. Eu não voto nesses terroristas nunca mais. A última vez que eu votei foi naquele Trump, mas não sabia. Quando eu fiquei vendo o que ele faz com o Brasil, mandou grupos e grupos de brasileiros de Minas Gerais, prendeu aqui. Quando que o presidente Bolsonaro deu a entrada do Brasil, dos americanos no Brasil, grátis, quando eles roubam dinheiro do mundo inteiro, tem muito dinheiro, para pagar um visto não é nada. E o presidente Bolsonaro liberou eles para não pagar o visto. E eles e os brasileiros para vir não tem direito de vir, eles vão para o Brasil sem visto e estão dominando, invadindo o Brasil. A maioria dos estados em volta da Amazonas, a América fez sociedade lá e controla com o Japão. O Japão está envolvido com o terrorismo americano agora. Não, com a Europa primeiro. A Europa e a América é um. E agora botaram o Japão, porque a América no passado brigou com o Japão, feio, na Guerra Mundial, na última que teve da Segunda Guerra Mundial. E o Japão atacou a América mais forte para se defender. E aí ficaram inimigo, mas aí com o tempo foi feita uma cerimônia, o reverendo Moon fez uma cerimônia para liberar esse ódio entre os dois países e eles... Mas agora a América, na OTAN, está usando o Japão para atacar o Brasil e os outros países. E se uns não se unem com a América fica contra. A América é um país satânico, gente. Então, o que acontece? Eu estou aqui, casei com esse homem, eu não sabia. Mas quando eu era criança, eu via naquele Jornal Nacional toda noite, em outros jornais, que a América brigou com aquele presidente e botou militar lá para atacar e briga com os países que têm mais petróleo. O Oriente Médio é um dos número um petróleo, o Brasil. A Venezuela tinha muito, a América acabou com a Venezuela, acabou com o Paraguai, botou muitos armas lá e agora tá cheio de bandido. E aquele grupo que faz isso para os Estados Unidos são os grupos dos judeus e dos americanos brancos. O Jorge Soros é um dos terroristas que está destruindo o Brasil, acabando com o Bolsonaro. Ele dá dinheiro, os grupos do Jorge Soros, o grupo do Just Brasil, a Open Society Foundation, Fundação Aberta Comunista dos judeus, americanos, europeus e os israelitas que governam os Estados Unidos, com os republicanos da direita. Esses terroristas estão no Brasil, dando dinheiro para os da esquerda, para o Lula, para atacar o Bolsonaro. Mas isso aí é a ordem dos ricos americanos com os governos americanos. Mas ninguém comenta. Eu descobri vivendo aqui, vendo. E de vez em quando você encontra um jornal que tenta falar a verdade, mas aí é repreendido pelo sistema americano. E quando eu vejo, eu já gravo. Gente, o Brasil, a Roraima, a Rondônia, o Acre, Amazonas, o Mato Grosso, todos esses países estão sendo controlados pelos Estados Unidos. O Nordeste, agora eles estão invadindo o Nordeste. Se você vê, muitos nordestinos são esquerdistas, atacam o Bolsonaro, porque os grupos americanos terroristas, liderados pelo da direita e da esquerda aqui, e pelos milionários americanos e os judeus, dão dinheiro para esses caras, dá para os políticos esquerdistas dos países grandes como o Brasil, e o Brasil é o número um, para atacar aquele que está protegendo o Brasil, que é o presidente Bolsonaro, para destruir o país, para invadir os recursos. A América está trabalhando duro para acabar com o Brasil, para tomar a Amazônia, para tomar a Petrobras. A Petrobras é todo mês, eles atacam, eles ficam em cima dos líderes da Petrobras e da Odebrecht. Você sabe quem é Odebrecht? Braskem.
usina do Itaipu, tudo essas são companhias de petroquímicas que os nossos antepassados, descendentes de europeu, criaram. E a América chamava o Lula de corrupto e comunista para invadir essas companhias. Eles não respeitam os líderes latinos, porque os latinos são mais cristãos, têm tradição familiar mais. Eles gostam dos líderes orientais que ajudam eles a atacar os outros e dos europeus, né? Por exemplo, aí o que aconteceu? Eles atacaram, estão tomando, eles controlam a Odebrecht, que é do Brasil, original, é a origem do Brasil, a Braskem, a Petrobras, todo mês eles processam, acusando os líderes de não liderar correto, e processa e tira todo o dinheiro, e vem tudo para cá e vocês aí tudo com fome. Gente, não devemos ter ódio, mas não devemos falar de coisa boa dessa América, devemos estar observando, investigando a América e botando, pelo menos a gente não pode fazer muito, mas a gente tem que fazer algo. Orar a Deus para que Deus faça justiça com a América e a Europa. E agora a China não atacava o Brasil, mas porque a América fica atacando o Brasil, a China se irritou e começou a comprar partes, as terras do Brasil, mas a América não compra, a América invade os estados. Por exemplo, vá para Roraima, vá para Amazonas, vá para Rondônia. Lá tem 70% desses estados, brasileiro não pisa sem a ordem dos americanos, gente. Na Roraima, Rondônia, na Amazonas, e agora estão indo para o Nordeste. E no passado, na época da Segunda Guerra Mundial, I make a video here to tell people what America doing. Na Segunda Guerra Mundial, a Holândia invadiu o Nordeste. Por isso aí eles foram para lá, mas aí na Segunda Guerra Mundial não, foi no 1800, quando Dom Pedro era o líder. A Holanda com os europeus invadiram o Nordeste, controlava, mas aí graças a Deus Dom Pedro II brigou, atacou a Holanda, expulsou a Holanda. Na época, o Dom Pedro II era como que fala? Era o líder do Brasil. Aí expulsou a Holanda de lá. Mas ele agora voltaram, estão continuando brigando, ensinando os líderes, os políticos nordestinos contra o Bolsonaro para destruir o Brasil, para tomar de novo. Gente, não fique do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é satânico, os Estados Unidos vai destruir o Brasil. Destruiu a Venezuela, destruiu a Argentina, destruiu todos os países da Sudamérica e Centro-América, que as Américas são classificados como 3 continentes. O continente sul-americano, que é o do Brasil, onde o Brasil é localizado, e a Argentina, a Venezuela. O Central-América, é onde está a Costa Rica, a Costa Rica, o Panamá, Guatemala, esses países. E o Norte da América, que é a América, o Canadá e o México. Eles destruíram o México. Mas agora não destrói mais, porque tem medo de não ter mais o recurso do México que vem para cá, que eles compram muitas coisas do México. E o Canadá é de origem branca. E eles se unem também para atacar os outros países, entendeu? Então, é o Sul-América, Norte-América e Centro-América. O Sul-América é onde está o Brasil, Norte-América onde está Guatemala e o Panamá e outros países, e o Norte da América, onde está a América, o México e Canadá. E esses americanos aqui estão destruindo o Brasil, gente. Não fique do lado da América. Eles, quando vocês forem perceber, vocês já estão sendo controlados pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país terrorista, gente. É um país comunista, cheio de comunista e terrorista. É judeu de Israel, da Europa e judeu americano. E Israel só tem judeu e muçulmano, não existe cristão. Porque eu vou para lá, eu já fui para lá muitas vezes como missionária. E aqui na América tem os cristãos e não cristãos. Tem os cristãos e os judeus. Os judeus controlam porque são bons para dinheiro, para enriquecer a América.
fazendo terrorismo nas companhias de petróleo da Latinoamérica inteira, dos recursos Amazonas, tudo. E de todos os países latinos e dos países, os países que eles consideram estúpidos, que quando eles são os estúpidos. Então, é um absurdo. Não fique do lado da América, condene a América. Ore para que Deus faça justiça com a América e a Europa. E agora aquela Rússia, né, se irritou por causa desses problemas que a América fazia, a mesma coisa que faz com o latino, fazia com o Putin se irritou, e como a Ucrânia era feita por os russos, o Putin queria tomar de volta, e a América não protegeu a Ucrânia, o presidente da Ucrânia pediu para participar da OTAN, porque se você faz parte da OTAN, ninguém invade, que a América não deixa. E o presidente Zelensky pediu para entrar, para ser protegido pela Rússia, e os americanos, que são os líderes da OTAN e os criadores, com os 29 países europeus, não deixou a Ucrânia entrar. Por isso, o Putin atacou, irritado com a América, mas ele é outro satânico também. Não deveria matar essa gente, claro. Anyway, de qualquer forma, você não fique do lado dos Estados Unidos. 5 anos tentando um medical para mim e ele não quer que eu mude, porque se eu mudar, aí ele não vai ter o benefício, que quando você tem um convênio e tem um dependente aqui, você se beneficia, porque você reporta aquele dependente, é como uma pessoa que você ajuda, então o governo te ajuda mais. E se eu sair como dependente dele, se eu sair, ele não vai receber mais apoio do governo, entendeu? Tem sobre dinheiro. E eu não estou mais recebendo a ajuda do meu convênio, porque eles estão fazendo fraude na minha saúde. Me destruíram, disseram que eu tinha câncer, eu não acredito. Tem 7 anos, vai fazer 8 anos, e eu ainda estou em vida, sem quimo. Me botaram injeção no joelho, destruíram toda a espinha. E depois eu caí outra vez, machuquei a perna, eles não me cuidaram com raiva, porque eu tinha deixado a quimo. Depois eu caí outra vez, machuquei aqui a parte esquerda. Eles tiraram a chapa e estava errada. Eu fui ver outro doutor, disse que a chapa estava errada. E daí não trataram. E agora está tomando conta do corpo, tudo. E eu estou buscando um medical. Faz 5 anos que eu estou tentando buscar um medical. Que eu tenho pagado, doutor, mas não posso mais pagar. As consultas estão muito caro. Não existe nada grátis aqui de saúde. Nada, 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 nada. Aí eu tenho buscado um doutor para... tenho pagado, mas eu tenho que pagar a chapa, tenho que pagar outros, e eu não posso pagar. E também a maioria não fala a verdade, que tem medo de perder a licença se ele for contra o convênio, entendeu? Aí isso é que não está acontecendo. Eu apliquei, tem 5 anos que eu estou aplicando para um medical, para ver se eu me qualifico. Eu estou na desabilidade física, não posso trabalhar por causa da injeção que deram, destruíram minha espinha. E eu não me qualifico por causa do salário dele. E também eu fico dependente dele, ele ganha benefício e o governo fica do lado dele. Os Estados Unidos é um país terrorista, gente, por poder e recursos. Não fique do lado desse Satanás, dessa América. Não fiquem. Vê o que o Trump fez 2 anos atrás, botou os brasileiros tudo no avião. Mais de 1.000 brasileiros. 2.000, 3.000 brasileiros, jogou eles lá. Não deu visto, eles entraram com visto, depois o Trump não quis e jogou os brasileiros de volta lá para Minas Gerais como se fosse um lixo, prenderam eles aqui, mais de 2.000 brasileiros. E os brasileiros tentam entrar pela fronteira do México e também eles atacam, e agora tem muitos que estão lá no hospital ferido porque foi atirado aqui na fronteira do México, tentando entrar na América, porque vem para esse inferno, gente. E os americanos entram no Brasil sem visto e vão fazer terrorismo da Petrobras, na Amazonas, nos estados do Brasil, tomando o estado do Brasil, e os brasileiros não pisam nas terras que eles estão controlando. Gente, denuncia os Estados Unidos, é um país satânico. Não venha esse Satanás, esse país. Eu estou aqui tentando levar meus filhos. Um tem 31 anos, outro tem 30, eu tenho 27. Mas depois que cresceu aqui, eu levei ele quando eles eram crianças, embaixo de 10 anos,
E esse homem não me ajudou e pegou meus filhos de volta. Eu vim aqui porque eu tenho pena, tenho medo de deixar que ele bata nos meninos. Outro dia bateu na minha menina de 27, eu tive que chamar a polícia e a polícia não prendeu ele. Deu ele a direção para expulsar a menina da casa. Aqui os pais expulsam os filhos, maltrata e os filhos chamam a polícia. Aí, em vez de a polícia prender o pai que bateu na esposa, no filho, não. Prende aquele que é vítima já. E a polícia falou para esse homem, para esse pai da minha filha, para expulsar ela. E ele foi para a corte para expulsar a menina, que tem problema de depressão, de bulimia, tem problema de anxiety, por causa dele. E o convênio mandou ela deixar o trabalho para ir se tratar, e depois chegou na hora, o convênio não deixou o doutor assinar porque não quis pagar. É um terrorismo esse país aqui. Terrorista, terrorista. A minha filha tem 27 anos, a cidade nasceu aqui. E por causa dessa situação que esse homem, a minha filha tem depressão. E as medicinas que os doutores dão para depressão causou bulimia, causou desejo de tomar alcool, causou ansiedade, causou tudo. Aí o doutor dela, um psicólogo, falou para ela ir abandonar o trabalho, aplicar para a ajuda do governo para ir para o hospital para se tratar dos problemas da depressão e da bulimia. E até do álcool, aqui a jovem não tem prima, não tem tio, não tem avó, vão para a rua, busca na rua amizade, é tudo aquilo com drogas e a maioria. Aí a menina fez isso com a direção do doutor. Quando chegou a hora, quando a terapista dela, que eles têm um psicólogo terapista, que, né, o conselheiro encontrou o lugar para ela se tratar, para se internar, aí foi lá pedir a assinatura dele para poder autorizar e o convênio não deixou. E o convênio se chama Kaiser Permanente, que é de origem alemã, que foi um americano alemão que criou mais de 100 anos atrás. E que na hora que a menina tinha que ir para o hospital para se tratar, o convênio não assinou. O doutor mandou ela abandonar o trabalho e aplicar para a ajuda do governo para ele poder se tratar. E na hora de assinar o convênio, não deixou o doutor assinar. E a menina está trabalhando agora, voltou a trabalhar doente, para ver se comprou outro convênio, para ver se trata. Mas eu oro muito e Deus está ajudando ela. Está vivendo por Deus, porque Deus está ajudando. Estou vivendo porque Deus está comigo aqui. E tem meus 2 filhos também, que um tem depressão. Quando eu estava grávida, esse homem me bateu, estava grávida dele. Ele não fala com o pai. É um inferno, gente. Gente, não venha para esse país é puro dinheiro. Jesus falou assim, que não só de dinheiro vive o homem, gente. Não só de pão vive o homem. Primeiro é Deus e o Espírito, depois as material, porque Deus criou o homem espiritual primeiro, depois o físico. E a América não é primeiro o espírito, é primeiro o físico, vai contra Deus. Deus vai castigar a América. Se lembra em 2001 aquele ataque? Foi um ataque sério. A América não, nenhum americano fala ou admitiu que era um castigo. E era exatamente os 3 prédios de Nova York, quando os judeus administram todos os bancos de todos os países do mundo e faz terrorismo, os judeus de Israel continuam matando Jesus. Não gostam de Jesus, os judeus de Israel. Vive tudo aqui na América. E também os judeus de Israel, lá em Israel, não gostam de Jesus, que quando eu fui lá, como missionária, me disseram a mim que não era, a mim e o grupo, todos os grupos cristãos, que não pode falar, que é cristão, que não pode falar no nome de Jesus. Ah, sim! E tem uns missionários americanos que eu vejo no YouTube, que estão lá, e quando fala no nome de Jesus na rua, os judeus cospem e empurram eles. No Israel, eles não gostam de Jesus, e aqui na América, os judeus não gostam, são esses judeus israelitas americanos que controlam os Estados Unidos. Não existe amor ao próximo. Amor ao próximo é uma lei divina que Deus e Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. Aqui não tem. Vê o que o Trump fez com os mineiros 2 anos atrás. Prendeu todos uns 2 mil brasileiros aqui, botaram numa casa, separou os pais dos filhos, agora fizeram com os mexicanos, os filhos estão separados, ilegais, e os pais estão em outro lugar, e as crianças chorando pelos pais. Aquele Trump é um terrorista. O Trump é um terrorista. O Trump é um terrorista. Não vote nesses americanos, gente. E eu não voto nesses terroristas americanos mais. E agora mesmo eu falei com uma pessoa
sobre medical, que eu apliquei, todos me desqualifica porque por causa do salário dele, e ele não me dá, porque ele também não me dá as informações, que ele não quer que eu tenha um convênio, ele quer que eu continue com o medical, o convênio dele, mas eu não quero porque eles estão abusando de mim, então me destruíram todos os meus ossos. Todos. Dessa forma, vocês brasileiros, não fiquem adorando a América. A América é um país satânico. A América não tem mais Jesus e Deus. Nunca tiveram. Não é verdade que a América foi criada um país específico de Deus. Tá, aonde está na Bíblia? Mostra a passagem da Bíblia. Não é verdade. Deus está com o país que se qualificou melhor, de acordo com ele. Isso aí é a responsabilidade de todo mundo fazer as coisas diretamente conectada com o Pai. Deus não criou a América assim, não. Deus criou todos os países igual. Aquele que fizer melhor, que se unir mais com Deus, está com Deus. Aquele que não está com o diabo. E a América fez uma filosofia de que esse país foi criado especialmente por Deus. Não foi. Todo o país foi criado por Deus. Deus ama todos. Cada um receberá aquilo que fez. Ok? Gente, na América é um país terrorista. Não venham para cá. Eles querem, o plano deles é ir para o Brasil sem visto, que está agora, entram sem visto, destruir, e os brasileiros aqui não entram, pagam visto 5 vezes. Eu tenho uma amiga brasileira, pagou 4 vezes o visto com a carta minha, que sou cidadania, carta minha esposa, e eles cobraram e negaram 4 vezes. Eles estão aí no Brasil, em todos os países latinos, fazendo fraude com o visto, recebem o dinheiro e não dão visto. Vocês não fiquem do lado desse terrorista americano. Tanto direita ou esquerda, são tudo igual. Que aqui é controlado pelo Israel, que faz muito dinheiro. Os americanos gostam de gente que faz muito dinheiro. Aqui tá cheio de chinês. A América e a China briga. A América briga com a China por poder. Mas aqui, os doutores é tudo chinês. Americano branco, chinês e pessoas do Oriente Médio e armeniana que é um capeta. Esse doutor, ok? Não fique do lado da América. A América odeia latino e gente de cor. Ok? Tchau. Eu estou tentando meus medicar, apenas apliquei para um, apliquei para outro. Não me qualifico porque ele não quer me dar as informações do quanto ele ganha e não vai comigo. Só eu estou vendo como vou me tratar. Tem um dinheirinho que eu vi isso desde o começo, cheguei aqui em 90, eu vi esse terrorismo americano. Aí eu trabalhei, juntei meu dinheiro até hoje. Agora eu vou ver se eu uso esse dinheiro para pagar, para ver se eu encontro um doutor que me ajuda com meu joelho, que não estou podendo caminhar. E o convênio dele mente. Só botaram a injeção, destruiu todos os meus ossos. Agora querem me dar mais injeção? Eu não quero, eu tenho medo. E também, aqui também eu caí, eles mentiram, tiraram a chapa errada. Aí não trataram. Também eu caí e machuquei a minha perna, porque eu andava muito com a minha cachorra, agora eu não ando mais por causa disso. A minha bichinha morreu. E eles não trataram da perna, não trataram daqui. Agora tô com problema no pescoço, nas costas altas, nas cadeiras, nas pernas, no joelho, nos pés, tá tudo. E não quero mais ver o doutor, que eu tenho medo desses doutores. Tudo que eles querem é dizer que eu tenho câncer, eles querem me fazer ter câncer. Eles põem veneno na medicina para eu tomar e para dizer que eu tenho câncer. Assim é os Estados Unidos, gente. Não venha para esse país e proteja o Brasil. Investigue o que os americanos estão fazendo. O problema é que os jornais aqui não falam, escondem, para não defamar a América, mas vai vir, Deus vai destruir a América. E eu peço a Deus que me tire daqui com meus filhos inocentes. Deus protege. Tchau. Ora aí para Deus fazer justiça com a América e a Europa. São os terroristas. A China começou a comprar as terras do Brasil porque a América ataca a China por poder e a China começou a se irritar porque a América está controlando o Brasil, controlando toda a Latinoamérica. Então a China começou a comprar para irritar a América e dizer para a América não vai controlar o Brasil. Ok? A América é satânica, a América não gosta de brasileiro, a América só quer tomar o Brasil. A América manda grupos da ONG. Tem muitos grupos da ONG, diferentes nomes, que tá aí na Amazônia, botando fogo e dizendo que é o Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem direito de usar a Amazônia para plantação, porque a América controla com os grupos terroristas deles. É o da direita e o da esquerda, mas começou com a direita.
Vocês denunciem a América. Não fique falando que a América é um país maravilhoso. Mentira. É um país do demônio. Eu tô aqui há 32 anos, porque eu me casei com esse homem e eu peguei meus filhos e fui embora quando um tinha 7, o outro tinha 5, a outra tinha 3,5. E ele disse que ia, mandava dinheiro, nunca mandou e tomou os meninos de mim. Eu não tive jeito. Eu fiquei com pena, com medo de deixar meus filhos aqui sofrer nesse terrorista, nesse país. Eu tô aqui só com eles, não vivo com esse homem. Vivo na casa que não tenho onde morar, que não posso pagar aluguel, que ganho $460 por mês. Me aposentei por causa da injeção que deram, me destruíram a espinha, aí me aposentaram. E não posso pagar um aluguel aqui, um apartamento com quarto, aqui um quarto, um salão e a cozinha, 1.800. E eu ganho 460. Eu vivo aqui na casa, porque a minha filha vive aqui também, e eu não tenho onde viver, mas eu não tenho nada que se amar, não quero nada com esses americanos, não, são perigosos, batem mulher, me batia. Me bate até agora. Às vezes, se eu deixar ele, me bate. Mas eu falo para ele, quando ele começa a se aproximar, eu falo, vou chamar a polícia. A polícia não faz nada, mas eu assusto ele. Brasileiro e o mundo inteiro. Esse país é maligno. Esse país que está destruindo o Brasil para tomar a Amazônia, a Petrobras, a De Brigitte, a Braskem, usina do Itaipu, Foz do Iguaçu, todo. E aí o Brasil é o número 1 de soja. Eles invadiram. O algodão invadiram tudo. Mas é tudo calado. E eles ficam atacando os líderes da Petrobras e de todos os recursos do Brasil para poder ter um protesto, dizer que eles são baixos, que eles põem o latino baixo e aí ficarem no topo. Usa o dinheiro de todos esses recursos brasileiros, traz para a América, continuar mentindo para o terrorismo deles, que a América é o melhor país do mundo mais rico. Mentira. A América é um país terrorista, vive lutando por poder e recurso, destruindo os países latinos e outros, e traz o dinheiro para cá. E quem faz são os judeus de Israel, que controla os Estados Unidos ali no centro de Nova York, que é a administração, e com os judeus americanos e judeus da Europa. E também com os que não são judeus aqui da Europa e da América. E por isso que em 2001, Satanás atacou aqueles 3 prédios no centro de Nova York, quando era a administração dos terroristas judeus de Israel, da Europa e da América, e os não-judeus americanos e europeus, porque na Israel só existe judeu e muçulmano. Mas na América tem judeu e cristão. Os que eram cristãos não são mais, mas vieram da cultura cristã. A Europa a mesma coisa. Eles foram atacados para pagar o que faz com o mundo e com o Brasil e o mundo inteiro. E não aprenderam, não tem um que diga isso, não tem um que admita, eles não têm Jesus, não tem Deus. Ok? Não fique do lado desses Estados Unidos. Estados Unidos tem que ser destruído, ou Deus tem que dar um jeito. Deus tem que dar um jeito. Ou Deus dá um jeito, essa América vai acabar com o mundo. Ok? Tô irritada. Acabei de falar aplicar aqui no governo, aplico direto onde eu tenho a minha aposentadoria para o medical. Para mim, nunca me qualifico por causa que o governo não dá, porque gasta muito dinheiro e ele só quer que eu fique junto com esse terrorista americano que eu casei e ele também não me ajuda. E o medical, o convênio se aproveita de mim porque eu sou dependente dele e ele não faz nada, fica do lado dos doutores terroristas. Não fique do lado da América. A América é um país. E os terroristas começam com os da direita, os republicanos são os terroristas número 1 do mundo com os europeus. E também os da esquerda aqui da América são igual. Tchau, fica com Deus, viu? Não fica com esse americano, não. Tchau. Deus abençoe.